aí, capopeiros e capopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jo Capopeira. E hoje vamos ter mais uma teoria do TXT, gente. Recentemente eu fiz aí uma enquete na aba de comunidade do canal, em que eu perguntei quais teorias vocês preferiam, né, de quais grupos, e a do TXT ganhou. Então eu resolvi criar as quartas teorias, ou seja, toda quarta-feira a gente vai ter um vídeo de teoria de um grupo de K-pop e eu vou seguir a ordem da votação lá da enquete. Então, primeiro vai vir o TXT, depois o Stray Kids, depois o Dreamcatcher, o Different e o A-Pink. Daí volta o TXT, Stray Kids e assim indo. Então, toda quarta-feira, às 8 da noite, vai ter um vídeo de teoria aqui no canal. Então, isso eu já vou garantir pra vocês, toda quarta-feira, às 8 da noite, as nossas quartas teorias. E além, né, de um vídeo na quarta-feira, vai ter aí um vídeo num outro dia aí, sobre um outro assunto que não seja teoria, né? E esse outro vídeo, ele pode vir na segunda, pode vir na terça, pode vir na sexta. Isso vai depender da minha demanda no meu outro emprego. Como vocês sabem, eu não recebo nada com o YouTube e eu tenho que trabalhar em outro lugar, né, que eu recebo dinheiro, e esse outro lugar, né, suga muito do meu tempo, então meio que eu tenho que adequar o outro vídeo à minha demanda nesse outro trabalho. Já na quarta-feira, como é minha folga, eu consigo fazer aí o vídeo de teoria pra vocês, ok? Então já se inscreva no canal, ativa as notificações para você sempre saber quando tem vídeo novo, também para você também receber aí o que eu tô fazendo na aba de comunidade. Eu sempre tô postando alguma coisa, tô fazendo enquete, tô avisando quando sai vídeo, então é sempre bom acompanhar a aba de comunidade do canal. E já curta o vídeo e compartilhe, porque quanto mais você interagir, mais o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo e vai recomendar ele pra você. E também vai entender que dentro da plataforma o meu conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas, ok? Ajude a Mana Capopeira a crescer no YouTube. Jo Capopeira. Bom, hoje eu vou falar sobre um pedido aí que uma inscrita, a Soft Rose, me pediu. Ela falou assim: Joana, você poderia me explicar o que significa o destaque de cada membro no clipe de Nappa Star? O que ela tá falando é sobre aquelas questões do chifre, das orelhas, dos espinhos nas costas, das asas de anjo. Ela me pediu para explicar sobre isso. E ela me pediu já faz um tempo já, mas eu demorei para trazer justamente porque é uma coisa que eu não tenho totalmente certeza se é o que eu acho. Eu tenho uma suposição. Então lide com esse vídeo como algo que pode ser alterado nos próximos comebacks do TXT. Eu quero deixar bem frisado isso, principalmente na teoria de TXT. É uma teoria que ela pode se alterar muito, porque eu tô construindo ela à medida que o TXT tá lançando as coisas. Então, assim, no próximo comeback eles podem lançar uma coisa que esclarece muito mais, e daí a gente entende que o que eu pensava que era uma coisa antes, na verdade é outra. Então lide com a teoria do TXT como algo que sempre pode se alterar. Vou dar um exemplo. Antes eu achava que o responsável pelo incêndio era o Taehyun. E nesse comeback eu consegui ver, né, com mais clareza que, na minha opinião, é o Byung-gil. Então eu já mudei de opinião de um vídeo para o outro, porque justamente seguindo com os outros comebacks eu consegui ter mais informação sobre algo e daí consegui ver com mais clareza o que realmente aquilo significa. Também lide com a teoria do TXT como interpretações de metáforas e analogias. Nada é preto no branco quando se trata do TXT. Então, se tiver um dragão, não significa que a história é sobre dragão, entendeu? Eu lido assim com essa teoria do TXT e eu tô deixando isso bem claro, que a minha interpretação não é o preto no branco, e sim o que tá implícito, né? Já pra deixar claro. E também deixando claro que a minha teoria é só uma teoria, é só a minha opinião e a minha interpretação dos fatos. Não é nenhuma verdade absoluta, e deixa aqui a sua teoria nos comentários. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre, né, o que poderia significar essas asas, chifres e espinhos que aparecem aí em Nappa Star, que cada integrante tem aí uma, digamos, anomalia no corpo, né, algo diferente do corpo deles, e o que isso poderia, né, significar na nossa teoria.
e com a história de cada integrante. Isso que aparece em Napa of Star já nos mostra aí que cada integrante tem um papel diferente na história, mas isso desde o debut do TXT a gente meio que já percebe que isso vai acontecer. Mas agora eu vou meter em cada integrante e vou dizer aí o que eu acho que significa, mas eu não tô 100% segura, como eu disse pra vocês, pode se alterar. Tem grandes chances de que o que eu achar aqui mudar nos próximos comebacks do TXT, tá? Primeiro vamos ao Yeonjun. O Yeonjun, ele aparece aí como um menino de chifres, né? E ele é um personagem que já aparece desde o debut, né? No início das promoções deles, né? Dos shows ao vivo deles de debut, né? Tinha uma historinha do menino com chifres que ele se sentia perdido, se sentia sozinho, daí ele acha um menino com asas e se sente mais aceito e tudo mais. Essa historinha existe, é uma historinha que aparecia antes ali da performance deles ao vivo. E então o personagem do Yeonjun é um personagem que já aparece desde a época de Crown ali. Então é bem antigo esse personagem, ele foi o primeiro a ser apresentado a nós. Então aquele chifre, ele remete a um chifre de um animal específico. Ele remete ao chifre do cervo, né? O chifre do alce. Ou o chifre do patrono do Harry Potter. Amo Harry Potter. Então, esse é um chifre desse animal específico, né? Do cervo, da corça, da galera dessa família aí. E o que esse animal significa? Ele significa muito a pureza da humanidade. Ele representa a pureza. Então, o Yeonjun com o chifre ali seria uma pessoa pura e inocente, né? Representaria ali uma pessoa pura e inocente. E daí quando acontece tudo o que acontece, o incêndio, e ele acaba sendo acusado, né? Tem uma performance do TXT que ele está com chifres numa espécie de esquema de sombras e as pessoas estão apontando o dedo para ele, culpando ele. Isso é depois do acidente, então acontece que ele se sente mal e tudo mais, e rola a quebra do chifre, em que ele quebra o chifre. Ao quebrar o chifre, né, ele perde a pureza e a inocência dele. Então isso que representaria ali a questão dos chifres pro Yeonjun, né? Significa a ruptura, né, da pureza e da inocência desse personagem. Daí a gente tem o Hyuning-kai, que ele tem asas de anjo. E por que ele tem asas de anjo? Isso eu acredito que é porque ele é meio que o salvador do Yeonjun. Não que ele vá salvar o Yeonjun na história, mas ao perceber lá no Concept Traders de Eternity, ele é o que fica do lado do Yeonjun, ele é o que apoia o Yeonjun. Então ele se torna uma espécie de anjo para o Yeonjun, sendo o único que vai ficar do lado dele, o único que vai apoiar ele. E na história lá, naquela historinha que eu falei, que ele aparece, que ele é um menino com chifre, daí ele conhece um menino com asas e ele fica feliz. Então, lá em Crown, no debut deles, esse menino com asas, no qual faz com que acabe se tornando mais fácil enfrentar as dificuldades da vida e tudo que ele tá passando por ser culpado de um acidente, né, de um incêndio, é o Hyuning-kai, que ao apoiar ele, ao ficar do lado dele, divide esse peso, né, esse peso da culpa com ele e faz com que ele lide com isso de uma forma melhor, fora que ele sente que pelo menos uma pessoa acredita nele, né? Uma pessoa está do lado dele, um amigo dele entende ele. Então isso é muito importante pro Yeonjun, por isso que ele melhora e ele consegue lidar com essa situação, né? Ele vai conseguir lidar com essa situação melhor com o Hyuning-kai do lado, e por isso que o Hyuning-kai se torna um anjo pro Yeonjun, e é por isso que ele tem essa asas de anjo, e na historinha ele aparece aí como o salvador do menino de chifres. Daí nós temos o Byung-gyun com espinhos nas costas, né? O que significaria esses espinhos nas costas? Significaria como se fosse um peso na consciência, né? Como vocês sabem, na minha teoria, ele é o culpado, ele sabe que ele é o culpado, mas por medo das consequências, vendo tudo quanto é consequência negativa que o Yeonjun, por estar, né, sendo o culpado ali, tá sofrendo,
o Byung-gyun, ele fica aí com, digamos assim, com medo, com receio de sofrer essas consequências, e por uma espécie de medo mesmo, de covardia, ele não assume os seus erros, ele não assume a responsabilidade por eles. Então ele fica com esse peso de que ele está fazendo um amigo sofrer, ele está fazendo um amigo passar por muitas situações difíceis, sendo que era ele que devia estar passando por tudo isso e não um amigo dele. Então o amigo dele está passando por isso injustamente, ele está sendo uma pessoa injusta, e isso está dando um peso nas costas dele, está sendo um peso nas costas dele. E isso significaria os espinhos nas costas, né, e o fato dos espinhos doerem. Daí a gente tem as orelhas do Soobin, que lembra muito orelhas de elfo, né? E pra quem não sabe, elfo simboliza aí a sabedoria. São pessoas que são sábias e claras, né? Elfos são seres mitológicos que remetem clareza e sabedoria. Em várias histórias que tem os elfos, eles são sempre representados como a nação mais sábia, a nação mais justa e tudo mais. Isso porque o Soobin, ele sabe de tudo, né? Ele é uma pessoa que tem a clareza dos fatos, ele lembra de tudo com clareza. Por isso que ele tá ali com as orelhas de elfo. Mas, porém, né, a gente sabe que ele não vai ser escutado, apesar de ter as orelhas grandes de elfo ali. Ninguém vai escutar ele, ninguém vai dar vazão a ele. Então, apesar dele lembrar as coisas com clareza e dele ter toda a sabedoria do que aconteceu, ninguém vai acreditar nele. E daí nós temos o olho de estrela do Tae-hyun. E o olho de estrela do Tae-hyun é uma estrela que lembra, né, a estrela de Nap of Star, a estrela que fica na ilha, né, a estrela da ilha que gira lá na ilha e tudo mais, representando ali o coma dele, que ele ficou na ilha e que agora ele tem uma visão um pouco limitada, né, justamente por ele ter ficado em coma no acidente, não lembrar de muita coisa, não ter uma visão tão ampla, e é por isso que ele vai acreditar de imediato no Byung-gyun, porque ele não lembra muito das coisas, então ele vai ser altamente influenciável, e é por isso que ele acaba ficando do lado do Yoonjun, do Byung-gyun, porque ele não se lembra direito, ele não sabe direito, ele ficou em coma. Então ele meio que vai acreditar em qualquer coisa, né, que qualquer um deles falar, e daí como o Byung-gyun é o tido como a vítima da história, ele vai acabar acreditando no Byung-gyun por conta disso. Então essa é a minha interpretação do que significa cada coisinha. Ao analisar tudo, foi o que eu achei que mais encaixava. Então, até aquilo é uma metáfora, o que faz tudo sentido, porque Nap of Star se passa na ilha, e a ilha é uma grande metáfora, um grande sentimento. A gente sabe que a ilha em si não existe de verdade. Então faz todo sentido ter essa interpretação. Uma interpretação que eu também achei poderia ser que todos, depois do incêndio, saíssem machucados. E aquelas coisas seriam, tipo, o local em que eles saíssem machucados. Por exemplo, o Soobin ficasse surdo, ou o Tae-hyun ficasse cego. Mas eu não sei se é bem isso. Eu acho que essa interpretação que eu dei faz mais sentido com tudo que a gente tem visto, né, que o Chuck tem lançado, do que aquilo ser digamos, uns machucados do incêndio, né? Pra mim faz mais sentido essa interpretação que eu dei pra vocês, mas como eu disse, não foi nada confirmado. Eu estou trazendo porque essa escrita pediu há muito tempo, e assim, gente, quando vocês pedem, às vezes eu demoro pra trazer, mas eu trago, tá? Eu deixo tudo guardadinho, os prints dos comentários, pra mim lembrar, e eu sempre acabo trazendo. Então não se preocupe que por mais que eu demore, se você pediu algum vídeo aqui no canal, ele vai aparecer uma hora, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa interpretação. Deixe aqui nos comentários de vocês. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.